Olá, eu sou a Renata Pontes Araújo, sou membro do projeto Mulheres nas Ciências Florestais, sou da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje a gente está aqui com a professora Ana Flávia Castro, da Universidade de São João del Rei, do Ministério Federal. E quem vai entrevistar a professora hoje é a professora Cláudia Moster, do projeto Mulheres nas Ciências Florestais. É com a senhora, professora. Obrigada, Renata. Obrigada, professora Ana Flávia, por estar com a gente hoje nessa entrevista. A gente tem, assim, um prazer, né, estar entrevistando você, conhecendo sua história. E eu gostaria, então, de começar pedindo para você falar como que foi sua trajetória, né, como que você escolheu a engenharia florestal e as suas experiências acadêmicas e profissionais até eu chegar aí na Universidade Federal de São João del Rei. Obrigada, pessoal, pelo convite, né, de estar falando aqui com vocês. É um prazer. Então, eu comecei a minha trajetória, eu escolhi o curso de engenharia florestal, foi meio que ao acaso, não foi algo assim muito planejado, não tinha muita noção do que o engenheiro florestal fazia. Entrei no curso na Universidade Federal de Diamantina, dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, né? Na época ainda era FAFEID, era uma faculdade integrada, né? E enquanto eu estava lá, teve essa transformação. Aí a gente virou Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. No início do curso, assim, no terceiro período, eu não estava me encontrando, tentei vestibular novamente e não passei. E eu falo que foi uma das melhores coisas eu não ter passado nesse vestibular, porque logo em seguida já começaram as disciplinas mais profissionalizantes e eu comecei a me encaixar, a ver, né, uma possibilidade de trabalho e que eu gostaria de fazer. Eu sempre gostei mais dessa parte assim de laboratórios e mais voltada assim para essa parte mesmo de pesquisa e tudo mais, porque por mais que eu seja engenheira florestal, eu não sou assim muito ligada ao campo. Eu tenho uma certa dificuldade assim de embrenhar na mata e tudo mais. Eu vou. Mas é algo um pouco, assim, gera um estresse antes, né, para poder, enfim. E aí consegui, né, formei tudo direitinho. Depois eu logo em seguida ingressei no mestrado na UFV. E aí comecei a trabalhar na parte de energia, né, da biomassa, a gente trabalhando mais especificamente qualidade da madeira para a produção de carvão vegetal. No início do mestrado, eu engravidei, foi assim uma certa loucura, né, uma mudança completa na minha vida, e defendi o meu mestrado com a minha bebê de 8 meses, assim, então foi bem punk, né? E o meu marido, ele também é engenheiro florestal, a gente se conheceu na graduação, fomos juntos para Viçosa. E assim, foi bem interessante porque eu tive muito apoio da minha orientadora, que é a Cassinha. Ela sempre foi assim, nunca me cobrou por conta da questão da minha filha, sabe? Ela sempre foi muito compreensiva, ela entendia, e que para mim foi fundamental, né? Tipo, no inicinho assim do mestrado, ter toda essa mudança, porque eu tive uma gestação de risco, eu tive que ficar de repouso, né? Então, assim, foi algo bem tumultuado. Aí, logo em seguida, eu já emendei no doutorado também, e fiz o doutorado também na mesma área, né? De energia, com a Cassinha, e aí encerrei em 2014 o meu doutorado. Nesse período, eu fiquei um tempo afastada, né, sem trabalhar, vamos dizer assim, e em 2015 eu entrei na universidade, aqui, na UFSJ. Comecei a trabalhar aqui na universidade no curso de engenharia florestal. E desde então,
tô atuando aqui. Aí, em 2017, eu engravidei novamente, mais uma gravidez de risco, repouso e tudo mais, e agora minha filhinha está com 3 anos. Então, tem essas duas crianças aqui, né, e a gente sabe que não é muito tranquilo o home office com criança. É um desafio, né? Tá sendo um desafio a gente trabalhar com eles aqui, a gente dentro de casa, sem poder estar com eles, né? Isso às vezes gera um conflito, assim, não, mas por que você está trabalhando? Não pode ficar comigo, né? Então, basicamente, assim, bem resumido, é isso, a minha trajetória. Ana Flávia, e é bem interessante a sua fala, porque você traz essas dificuldades, esses desafios da vida da mulher, né? A gente costuma abordar essa questão da maternidade, né, tanto na vida profissional e dentro de empresa, quanto na vida acadêmica, porque para a mulher, né, é claro que os homens também têm suas dificuldades quando eles se tornam pais, mas para a mulher envolve muito mais a questão do corpo, da mente, né, e como que isso mexe com os nossos desejos, as nossas inseguranças, né? Às vezes eu tô falando isso também porque recentemente eu fiquei grávida, então a minha tá com 7 meses, então foi bem recente também o que eu passei, que você contou. Também precisei ficar de repouso, e eu lembro que uma das coisas que me deixava muito angustiada durante a gestação, e que eu tive que ficar de repouso, era que eu não conseguia cumprir todos os meus compromissos que eu tinha agendado. Inclusive, eu tinha uma palestra para fazer, que a Renata tinha me convidado num congresso latino-americano com os alunos da engenharia florestal, e um dia antes eu acabei indo para o hospital ficar internada. Então, isso mexe com a nossa cabeça, isso traz para a gente um monte de questão que muitas vezes para o homem isso não acontece, né? Porque não é ele que está carregando uma nova vida, então é diferente, né? Embora seja difícil para os dois lados, os dois têm as suas responsabilidades e funções, mas a questão da maternidade na vida profissional da mulher precisava ser mais trabalhada na nossa sociedade, né? É muito difícil, né? Assim, a gente fica com uma culpa muito grande quando a gente escolhe, por exemplo, continuar trabalhando, né? Porque eu ouvi mesmo, assim, de familiares de que eu deveria abandonar minha carreira para cuidar da minha filha, porque eu tive que colocar ela muito cedo na escolinha para poder dar conta, né? De continuar fazendo as minhas coisas. E ela adoeceu muito, né? Assim, era cada 15 dias com ela no médico. E aí eu escutei de familiares assim: você devia parar de fazer suas coisas para cuidar da sua filha, porque tipo assim, você virou mãe, mas não quer ser mãe? Como se eu não estivesse cuidando da minha filha, sabe? E na época eu era muito jovem. Eu me considerava muito nova, eu engravidei com 23 anos, e isso para mim, assim, eu estava começando uma vida, vamos dizer, né? Tinha acabado de sair da graduação, a maturidade não é a mesma, e essas questões, por exemplo, esse julgamento que a gente tem, né, principalmente depois que a gente vira mãe, todo mundo acha que pode dar palpite, né, na sua vida, e falar assim: não, mas você tem que fazer desse jeito e tudo. Isso pesava muito para mim. E eu fiquei muito chateada com isso, né? Eu falei: mas por que eu tenho que escolher entre a minha carreira e a minha filha? Eu não posso ter as duas coisas, né? Eu não tenho como conciliar. E isso realmente, assim, foi muito difícil para mim. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela se separou muito nova, já tinha 2 filhos,
e ela se dedicou mais a gente, a nossa criação. Ela trabalhava dentro de casa, fazia o que dava, entendeu? E aí isso fica, né, tipo, marcado. Ela abriu mão da carreira dela para cuidar da gente. E eu falo assim, mas não acho que eu não preciso fazer isso, eu acho que eu posso conciliar as duas coisas. E realmente isso foi muito difícil para mim, de ter que abrir mão de certas coisas, né? Eu, por exemplo, eu não fui, vamos dizer assim, de cabeça na minha profissão. Eu fazia sabe, aquele ali para poder ficar e ter alguma coisa, para eu poder ter tempo com a minha filha também. Eu não ficava assim, tendo tanto trabalho para não levar trabalho para casa, né? Eu não pegava tantas coisas, eu pegava o que eu sabia que dava conta de fazer. E aí, o que acontece? Nossa carreira fica meio estagnada. A gente não consegue ir para frente como a gente gostaria. E às vezes a gente vê outras pessoas se destacando e tudo mais, e a gente, nossa, mas eu tô travada, eu não posso dar continuidade, né? Mas aí foi bem difícil. E depois, quando a minha segunda filha nasceu, né, que eu fiquei de licença, praticamente a gravidez inteira, e depois já emendei a licença maternidade. Aí eu ouvi de um colega também, assim, quando eu voltei, nossa, eu queria umas férias de 1 ano. Eu falei, eu não tive férias. Eu não tive férias. Eu sou mãe não tem férias nunca. Né? E, tipo assim, é o que você falou. Eu de licença, sabendo de todos os compromissos, de tudo que tinha e não podia fazer. Porque, né, como que a gente vai fazer? É uma limitação. E isso realmente pesa pra gente. É algo bastante difícil e que a gente devia conversar mais. Que as pessoas acolhessem melhor essa situação, ao invés de ficar só julgando, né? Porque o julgamento vem de todas as partes. É impressionante. É verdade. Eu também, eu estou em Piracicaba, porque minha família está aqui, então na pandemia estou aqui, mas meu trabalho é lá no Rio de Janeiro. E eu ouvi muitas pessoas, quando souberam que eu estava grávida na pandemia e vindo para cá, você vai voltar? Sabe assim? Mas você vai voltar? E assim, para mim era uma pergunta tão absurda, porque, gente, claro que eu vou voltar, né? Eu trabalho aqui, e que loucura, só porque agora eu sou mãe, então não vou mais trabalhar. E você falou uma coisa que eu acho super importante a gente discutir também, que é a questão do pesquisador de alta produtividade, né? Eu falo que os profissionais homens que conseguem ser pesquisadores com alta produtividade e têm família, é porque eles têm uma mulher em casa que está cuidando de tudo. Isso é verdade. As mulheres que têm filhos, né, que têm ou que têm parentes que precisam, né, às vezes são os pais, né, que precisam estar lá auxiliando, cuidando, não tem como se dedicar do jeito como a gente vê o pessoal, né, porque eles atingem esses índices de alta produtividade pela dedicação que eles têm de tempo naquele trabalho. E é o que você falou, a gente acaba tendo que fazer escolhas, né? Então, ou eu vou ficar ausente no meu lado familiar, ou eu vou ficar um pouco ausente na vida profissional. É assim que a gente chega em conciliar, em equilibrar, porque se a gente for para um lado só, o outro lado vai ficar, né, desprotegido. E o bebê, ele demanda muito da mãe, né? Não tem como. Por mais que o pai seja pai, né? Igual o meu marido sempre foi muito presente na vida das minhas filhas, né? Das nossas filhas. Ele sempre fez tudo. Ele que curou o umbigo das duas, dava banho, tudo. Ele nunca, sabe? Ele nunca fugiu dessa responsabilidade. Mas sou eu que dou mamar. Sou eu que acordo de madrugada para dar mamar. A minha segunda filha, ela mamava tanto que eu sumi, eu fiquei tão magra, eu já sou magra, eu fiquei muito magra. E assim,
o povo olhava para mim e devia achar que eu tava doente. Porque ela mamava de 2 em 2 horas o dia e a noite. Então, tipo, às vezes, à noite, assim, ela terminava de mamar, eu deitava, eu não conseguia nem dormir de novo. E ela já tava querendo mamar de novo. E, assim, não adianta eu chamar meu marido para ficar comigo. Não faz sentido, né? E, às vezes, isso não é visto, né? Eu voltei, por exemplo, para o trabalho, né, depois da licença. Ela tinha 8 meses. Ela ainda mamava sem parar. Como que eu ia ter a mesma produtividade sendo que eu não dormia? É surreal, né? Tipo assim, e até que você engrena novamente e tem toda aquela, né, dedicação e tudo. E aí a gente ainda escuta umas coisas dessas no trabalho, dá vontade de sumir, dá vontade da gente sair correndo. É verdade. Antes da minha filha nascer, eu tinha lido que a maior dificuldade da maternidade não era o parto, não era a amamentação, e sim a privação de sono. E eu tive privação de sono desde o início da gravidez, porque eu acordava várias vezes na noite para ir no banheiro. E assim, então, isso ao longo do tempo dificulta muito tarefas que a gente fazia assim, simples, né? A gente parece que a memória da gente fica fraca, sabe? Assim, a cabeça não funciona do mesmo jeito. E aí, quando a gente tá naquela situação que a gente tem que ficar de repouso, né? Você fala assim, então eu vou ler, vou escrever, vou fazer esses trabalhos que eu não preciso me movimentar. Mas o cérebro, ele não tá... Isso é biológico, é fisiológico, né? É uma coisa que a gente tenta, às vezes, lutar contra, e isso só causa mais frustração ainda. Sim, é verdade. A gente fica muito chateado de não conseguir fazer, né? Uma tarefa que você faria, por exemplo, ali com meia hora, você gasta o dia inteiro para fazer e às vezes nem consegue terminar. É verdade. Então, são questões que realmente... No mundo profissional, existe essa diferença entre as mulheres e os homens, que eu acho que a maior diferença, né, que não é assim aquela coisa que a gente pode generalizar, a gente fala assim muito da igualdade de gênero, a gente fala assim, isso é questão de personalidade, não é questão de gênero, né? Mas a maternidade e essas questões fisiológicas, biológicas que estão envolvidas na maternidade, não tem como falar que não é. Não tem como. É um ponto em que a gente realmente é diferente, por uma questão biológica. Então, é um pouco assim, injusto realmente na nossa sociedade não levar isso como algo que deve ser ponderado na vida profissional da gente, né? Sim. Porque na academia a gente é avaliado pela produtividade, né? Eu não sei nas empresas, porque eu não tenho essa vivência de empresa, mas a gente é medido pelo número de artigos que a gente publica, pelos eventos que a gente participa, né? Por isso. E a gente não, depois que a gente é mãe, né? A gente não consegue se dedicar da mesma forma. E eu vou ser bem sincera, eu me tornei mãe muito cedo. Então, né, eu tive essa limitação, essa barreira de esse conflito mesmo, né? Eu vou me dedicar mais, eu vou viajar e deixar minha filha, sabe? Meu marido viaja, ele participa de congressos, enfim. E eu nunca fui num congresso sozinha. Eu nunca deixei minha filha para trás para eu poder ir num congresso. Ela ia comigo, entendeu? Quando eu ia junto, ia menina, aquela coisa, né? Então, assim, é difícil da gente soltar. Por mais que minha filha, igual, por exemplo, a minha filha mais velha, ela fica muito bem com a minha mãe, com a madrinha dela, mas eu sei que ela sente de ficar, né, afastada. Então, isso, e eu também não gostava de ficar ausente, de deixar ela para trás. Então, um projeto que precisa de você ir a campo, todas essas questões eu não conseguia fazer,
porque eu não podia me afastar tantos dias de casa. Então, a gente também fica limitado, a gente não é convidado para participar de tantas coisas, né? Nem de banca a gente participa, porque ninguém chama, sabe? Sim. E aí, assim, bom, meu marido, ele viaja, vai para todo canto, né? Porque sabe que eu vou estar aqui com as meninas. É diferente, ele não tem esse apego, né? Eu me lembro quando eu estava no fim da graduação, a minha orientadora falou se eu queria trabalhar ou se eu queria continuar fazendo pesquisa, né? E aí eu falei para ela, não, eu quero continuar fazendo pesquisa. E naquela época também eu estava num relacionamento há anos, e aí tinha a ideia de casamento, né? Aí ela falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. O casar não é o problema, mas o problema é se você tiver um filho nesse momento. Porque você não vai conseguir ter a dedicação que precisa, né, para alcançar os seus objetivos. E, assim, ela falou isso na melhor das intenções, né, como um conselho para me alertar. Porque realmente ela já devia ter visto muitas alunas que acabaram engravidando no começo do mestrado, como você, né, Ana? E tiveram muita dificuldade. Eu acho que foi um conselho assim, eu não quero ver você sofrendo, né? Porque, embora seja maravilhoso a maternidade, ela vem com muitas dificuldades. E com certeza, eu sei que de pessoas assim que não se dedicaram para a vida pessoal aos seus 23, 24 anos, e aí quando terminou a faculdade foi para fora do país, né, teve outras experiências e acabou com certeza tendo uma carreira bem diferente do que a gente que acaba desenvolvendo mais a vida pessoal do que a vida profissional. É claro que cada um tem toda a liberdade de fazer suas escolhas pessoais e eu acho que tem que seguir o coração, né? Às vezes eu também conheço pessoas da minha graduação que a gente achava que ela ia ser uma pessoa que ia se formar, ia trabalhar numa empresa, ia ser super bem sucedida, porque ela era, né, aquele perfil bem de empresa mesmo. Ela terminou a faculdade, na formatura ela estava grávida. Aí já não dá. E aí, assim, depois que ela teve esse, ela já teve um outro, porque ela falou, tenho que ter tudo agora, porque eu não vou parar de novo minha vida daqui a uns anos. Né? E a gente teve também colegas que, pouco depois que se formaram, engravidaram, teve mais 2, sabe aquela coisa? No embalo, né? E aí não voltou para a vida profissional, mas se realizou na vida pessoal. Então, cada uma tem aquilo que mexe mais com o seu coração, né? E o duro é quando você ama a sua profissão, quer muito trabalhar, mas também tem o seu lado pessoal, que é um complemento do seu bem-estar mental, né, da sua felicidade. Então, existe gente para tudo e a gente precisa saber e fazer as nossas escolhas, né, o que nos deixa mais feliz. E dá pra gente conciliar. Lógico que no início, né, por exemplo, é mais difícil, né? Eu acho que até os 2, 3 anos assim, a criança depende muito da gente, né? Então acaba que é um período que a gente tem que se dedicar mais e se doar mais. Mas hoje eu vejo, por exemplo, que a minha filha, ela tá com 3 anos, fez agora em abril. Em casa não é parâmetro, né? O momento que a gente está vivendo não é um parâmetro. Mas eu já consigo ter mais responsabilidades, pegar outras questões que antes eu não pegaria, com ela menor. Né? Então agora eu consigo, por exemplo, participar de um projeto, se precisar de viajar, né? Lógico que nessa pandemia está tudo confuso, mas se precisar eu já consigo ir.
né? Eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio muito boa. A minha mãe mora aqui, né? Ela consegue me ajudar com as meninas e tudo mais. Então, assim, isso para mim hoje já é muito mais tranquilo do que na época que eu tive a minha primeira filha. Eu não morava na mesma cidade da minha mãe. Eu não conhecia ninguém na cidade. Se, por exemplo, se eu adoecer, teve uma vez que eu passei mal e precisei ir para o hospital. Eu não tinha com quem deixar a Ana Clara. Aí eu chamei a minha vizinha de porta, eu falei, você pode olhar ela para mim um pouquinho para eu poder ir ali, sabe? Então, assim, é muito difícil você estar sozinho, né? Você, seu marido, sua filha, num local que você não tem apoio. Isso também é muito desgastante, né? Isso pesa na gente. Você não pode adoecer porque você tem que cuidar dos seus filhos, né? E ainda tem que conciliar o trabalho. Eu, por exemplo, ela ficava na escola o dia inteiro, a Ana Clara. No horário de almoço, a gente comia rapidinho para poder ficar com ela umas meia hora na escola, sabe? Então, para ter aquele momento ainda com ela. E na hora de ir embora, aquele chororô, ela chorava, eu chorava. Então, assim, não era muito fácil. Mas a gente vai dando conta, a gente vai aprendendo, leva muito, tropeça demais, cai, mas aí a gente vai, né? E eu acho que é isso que a gente tem que ter, mas eu acho que essa mentalidade dos colegas, de acolhimento, de entender, né, essas nossas decisões, faz toda a diferença. Eu também acho. Bom, e voltando agora um pouquinho dos seus desafios profissionais, né? Ana Flávia, você está numa área, né, de tecnologia da madeira, anatomia da madeira. Você vê muitas mulheres atuando também nessa área? Sim, até que tem bastante, assim, igual no meu departamento, somos 3 professores da área de tecnologia, né? Somos 2 mulheres e um homem. Por exemplo, na Universidade de Viçosa também tem a Ana, tem a Cassinha, né, que atuam bastante, tem a Grazi na UFES, assim, as que eu conheço mais. Tem a Meire lá na Universidade do Rio Grande do Norte. Opa, apertei alguma coisa aqui que saiu. As pessoas que eu tenho mais contato são mulheres na área de anatomia, pelo menos as que eu faço trabalho e que eu tenho um contato maior. Apesar de ser uma área assim, que não é tão simples, né? Às vezes a gente tem que fazer experimentos com coisas muito pesadas, mas a gente consegue fazer e tudo mais, né? Não tem tanta restrição. Eu acho que é uma área até tranquila. No campo é um pouco mais difícil, porque tem essa barreira, né? De você lidar com os trabalhadores, essas pessoas um pouco mais simples, eles têm um pouquinho de dificuldade de aceitar, né? A presença das mulheres. Mas eu até hoje em dia estou achando que eles estão um pouco mais tranquilos, eles estão vendo a gente muito mais, né? Atuantes. Então, tá dando uma modificada também. Que legal. Então, dentro do seu departamento, vocês são em quantas professoras mulheres? Nós somos 7 e o departamento tem 12 professores, então a gente é a maioria agora. E foi até uma questão interessante que, quando o curso começou, era o meu marido e mais um, que era o Renato, os 2 Renatos. E depois entrou eu e mais uma e mais um. Então a gente ficou, né? Éramos 5 e eles eram maioria e sempre estavam, vamos dizer assim, nas chefias e tudo mais. Aí, à medida que foram entrando as outras pessoas, né? As mulheres se tornaram maioria e agora meio que trocou, né? As chefias e as coordenações ficaram com as meninas. E foi algo que eu até falei com o Renato no início. Eu falei, Renato, a gente tem que trabalhar isso aqui. Né, a gente precisa de colocar as mulheres também e tudo mais. E ele não levou muito, não gostou muito não. Eu falei, não, isso é bobagem, você não tem que preocupar com isso não.
Aí a gente vira e mexe, a gente tem umas brigas aqui, tipo, nesse sentido, sabe? Mas até mesmo eu não tinha ainda pegado nenhum cargo, nem nada, por conta das meninas, né? A Beatriz muito novinha e tudo mais. Então, agora também tem condições de contribuir e de fazer coisas diferentes, né? É isso. Acho que agora a gente está, o departamento está mais estruturado, né? E as mulheres todas, mesmo com... Todo mundo tem filhos, né? Aqui, as meninas. Os homens nem todos têm. Então, assim, nós sabemos das dificuldades que a gente enfrenta com a maternidade e tudo mais, e a gente se apoia muito, justamente por isso, porque a gente sabe que, ainda mais agora no período dessa pandemia, que a gente está trabalhando em casa, eu já dei aula com minha filha no colo, tive que interromper, falei, gente, peraí só um minuto que eu vou levar ali para fazer um xixi, e assim, né, a gente sabe que não é tão simples assim, então a gente tem às vezes, olha, eu tô apertada, eu preciso entregar essa demanda, será que você pode me ajudar? Né? E eu vejo que as meninas estão fazendo isso de uma forma mais tranquila do que os homens. Muito, muito interessante mesmo, né? Essa realidade que vocês estão vivendo, que ela é rara ainda. A gente tem, de todas as nossas entrevistadas de academia, as mulheres, enquanto docentes, são a minoria. Então, você acha que essa composição dentro do corpo docente, tendo mais, não na maioria, mas tendo mais mulheres como professoras, você acha que isso é um incentivo para as alunas? Eu acho que sim. E a gente está vendo mais meninas tentando, né? Entrando na área do florestal. Eu acho que quando eu comecei a graduação, ainda tinha a maioria de homens. E logo depois eu comecei a perceber que as mulheres começaram a ingressar mais, né? Eu não sei te falar hoje se a gente tem mais alunas do que alunos, eu ainda não tenho esse levantamento, mas tem bastante alunas aqui, e todas assim, empenhadas, sabe? A gente vê a dedicação, elas vão para campo e tudo mais, e aquela coisa, né? E estão indo bem. Eu acho que ajuda a incentivar, de ver, né, que tem mulheres ali também, e que não é um campo restrito, né, que não é só os homens que vão conseguir um bom emprego, que às vezes elas podem achar também que vão conseguir empregos piores, né, uma posição um pouco inferior do que os meninos, mas elas pelo menos estão saindo daqui e estão bem empregadas, né, todos os nossos alunos, graças a Deus até hoje, saíram e conseguiram uma colocação no mercado, né? Isso é uma preocupação que a gente tem, e eles estão saindo bem, né, posicionados, isso também é muito importante. Eu acho que a gente ajuda a incentivar um pouquinho, né, quando eles veem que a gente também está conseguindo, e dá essa motivação. E assim, a gente já falou bem da dificuldade em relação à maternidade, mas você viveu alguma outra situação que o gênero foi relevante? Então, assim, na graduação, a gente às vezes passa algumas situações, por exemplo, com os professores, né, que não são muito agradáveis, assim, vamos dizer, se impõem de uma forma desrespeitosa, né, por exemplo, comentários na hora de um seminário. Eu acho que o seminário, né, é uma preparação importante que a gente faz na graduação, a gente vai ter isso durante toda a nossa vida profissional, mas aí o professor se atém à questão da sua roupa, se você está com um decote, se você está usando um brinco. E aí teve um dia que o professor falou assim, não foi comigo, foi com uma colega. Nossa, eu não consegui prestar atenção na sua apresentação porque o seu decote é muito bonito. Tipo, sabe? Olha que desmotivação que a gente enfrenta, né? Assim, na hora que a gente está apresentando um conteúdo, uma informação, e o professor chega e fala isso, né? Então, assim, essas coisas acontecem. No trabalho,
eu falo que, assim, eu tô começando a, vamos dizer assim, sair dessa casca e a entender melhor essas questões de gênero agora. Sempre foi um problema para mim, porque sabe quando você perde? Eu tenho irmãos, eu tenho 2 irmãos. Então você cresce vendo essa diferença, né? Você não pode fazer isso porque você é mulher e o seu irmão pode, sabe? E isso te limita, vai te limitando. Não, você vê seu irmão seguindo, né? Fazendo tudo o que quer e você não pode. Você não pode sair com uma mini saia porque as pessoas vão te medir por conta disso. Então, isso foi muito limitante, me limitou demais. Eu custei a entender que eu podia fazer certas coisas, mesmo sendo mulher, sabe? E, por exemplo, numa reunião, quando tinha uma quantidade maior de homens, eu nunca falava, eu sempre ficava quieta, eu não gostava de dar minha opinião, porque eu acho que quando a gente é mulher, se a gente dá uma opinião, e às vezes, sei lá, às vezes as pessoas não levam tão em consideração assim, sabe? Eu sinto essa diferença. Às vezes você fala uma coisa boa, interessante, seu colega fala exatamente a mesma coisa e o dele tem relevância, sabe? Assim, umas coisas que não dá para entender muito bem. E então isso me limitou demais. Aí eu falo que é um processo, né? Eu comecei a fazer terapia, comecei a entender melhor, aí a me posicionar quanto a essas questões, a não aceitar, por exemplo, que um colega fale comigo, não, você tem que ir numa reunião, você vai bem produzida. Não, eu não vou, eu vou do jeito que eu quiser. Eu não tenho que conquistar o que eu vou, né, o que eu, vamos dizer assim, eu estou pleiteando uma questão. Não é por conta da minha roupa que eu vou conseguir isso, sabe? Ou então, essas questões, assim, que ficam, é um estigma, né, uma coisa, assim, não dá nem pra gente entender direito. E eu falo que esse está sendo um processo em todos os sentidos, dentro da minha casa mesmo, de eu mostrar para as minhas filhas, mostrar para o meu marido que não é um mimimi, né? Não é só uma reclamação, que é algo que machuca a gente, que deixa a gente desmotivada, que tem essa barreira, sabe? Que às vezes limita o potencial, né? Exatamente. Que às vezes, uma vez eu estava lendo sobre isso, eles falam que é tipo uma barreira invisível, né? Que às vezes a gente tem o potencial e a gente não vai, não é porque o outro fala que você não pode ir, é uma barreira nossa, de achar que a gente não tem a capacidade de fazer. E tem, né? E às vezes a gente tem esse potencial e a gente não usa, por conta dessas limitações, né? Isso é uma coisa importante que, assim, igual eu falei, é um processo. A gente escuta muito, assim, por alguma característica visual, aquela mulher não é tão feminina, como se tivesse regras para seguir para você ser feminina, né? Para você ser considerada feminina. Às vezes, aquele preconceito em relação ao gênero de que aquela mulher parece homem, né? Ou aquele homem parece uma mulher, como se a gente tivesse regras realmente para diferenciar as nossas opções, né? Então, já muito disso, e embora o ambiente acadêmico seja um ambiente em que a gente tem mais liberdade de expressão, o preconceito ele está escondido nas vírgulas, né? Nas entrelinhas dos discursos. Isso mesmo. Isso é muito, muito presente, né? Então, bom, aí eu queria saber também se você tem uma pessoa que te inspirou na vida, sabe? Que foi um exemplo para você, que te ajudou nesses momentos difíceis. Tem sim. Tem a Cassinha, né, que eu já falei, ela foi minha orientadora.
E para mim ela é um exemplo de profissional, sabe? Dedicada, e não só na área profissional. Ela é uma pessoa assim que ela se preocupa com o outro, sabe? Ela o tempo inteiro. Porque não é fácil, por exemplo, eu imagino, né? Hoje, atuando como docente, você receber um aluno, né? De mestrado, doutorado, que seja, e de repente seu aluno, né? Sua aluna engravida, e você tem que conciliar isso, né? Com a produção, você tem prazos, né? Não tem como. E ela conseguiu fazer isso de uma forma tão tranquila, sabe? Ela nunca me pressionou de fazer essas escolhas, ela sempre entendeu. Eu tinha que levar minha filha, às vezes, para mamar lá no laboratório. Então, assim, ela me inspirou muito nisso, sabe? Como se diz, o tipo de profissional que eu gostaria de ser. Eu sempre me vejo pensando nela, principalmente com meus alunos, de não só ver a questão, não entregou um trabalho, mas o que tem ali por trás da pessoa não ter feito isso? Será que tem algum problema? Se ela está passando por alguma dificuldade, não conseguiu cumprir o prazo, sabe? E de entender mesmo o que está por fora, porque às vezes a vida pessoal, ela tem um peso muito grande na atuação profissional, né? E às vezes a gente não sabe medir muito bem isso, e aí a gente se frustra demais, né? Essa cobrança e tudo mais. Então ela realmente, para mim, é um exemplo de pessoa e de profissional. Eu admiro demais a Cassinha. Que legal, né? Ter uma orientadora que é uma inspiração, uma amiga, tudo que a gente precisa. Nossa, ela é demais. Você se sente realizada como engenheira florestal? Sim. Hoje, igual eu te falei, né? Tentei mudar de carreira e tudo mais, mas eu comecei a gostar da engenharia florestal e de ver, assim, a beleza mesmo, né? De entender e de ver que a gente consegue produzir e conservar ao mesmo tempo, de saber que tem tantas pessoas que dependem das florestas, né? E que a gente precisa de mostrar para elas a forma mais consciente de utilização dessas florestas, né? E uma coisa também que a gente precisa muito é da divulgação, porque as pessoas até hoje têm aquele, mas não pode plantar eucalipto, sabe? E eu fico vendo que não é só isso, né? As pessoas têm que entender que a engenharia florestal, ela é muito mais do que isso. E o eucalipto, ele é um aliado, né? Para conservação. E as pessoas não têm isso muito ainda. Aí tem dia que chega um e fala, nossa, mas não pode fazer isso com eucalipto, é um vilão. E às vezes dá até preguiça, né, de você iniciar toda aquela defesa e tudo, mas você fala, não, vamos lá, vamos levar o conhecimento, aquela parte, né, sou professora, vamos ver a gente... E vai. Mas eu sou bastante realizada como engenheira florestal, sinto uma certa frustração enquanto docente, principalmente nesse período que a gente está vivendo de pandemia, essas aulas online, eu tô, assim, foram 2 semestres já, né, 2 períodos que a gente teve, e para mim está sendo muito difícil até hoje, para mim, é uma adaptação. Você falar para o nada, né? Os alunos não abrem câmera. E, nossa, para mim é muito frustrante. E a gente não consegue ter esse diálogo que a gente precisa, né? No dia a dia. E realmente, assim, a gente vê que não está sendo a mesma coisa. E isso realmente, assim, a docência, para mim, não está sendo algo interessante nesse momento, sabe? E isso está me deixando muito frustrada, porque a gente quer fazer sempre o melhor, né? E sabe quando você tem aquele impedimento uma impotência mesmo, de que não depende só da gente,
né? E realmente, assim, como engenheira florestal, sou muito realizada, né? Mas ainda na academia, ainda não, 100%. Não consegui, né, me realizar enquanto docente, enquanto pesquisadora, porque as limitações são muitas aqui, né? Sim. Eu acho que dentro do processo de ensino-aprendizagem, a interação professor-aluno ficou esquecida. E eu também, embora eu trabalhe faz tempo com educação à distância, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a se capacitar em educação à distância é que são duas coisas diferentes. Você não tem como adaptar o ensino presencial para o ensino à distância. Quando você propõe um curso à distância, ele já vem com outra concepção, ele tem tudo diferente. Não é simplesmente o professor dar aula na frente da câmera. E foi isso que fizeram com a gente, né? Vamos manter as aulas, então agora vocês dão aula à distância. Sem capacitar. Quando teve a capacitação, ela realmente foi muito superficial, sem nos dar condições, né, de fazer isso. Porque ontem eu fui dar aula e aí eu me vi nessa dificuldade de não ter duas telas, porque eu sei que quem tem duas telas fica mais confortável, porque numa tela você deixa a sua apresentação, na outra tela você deixa seus alunos. Sim. Mas eu não tenho. Então são coisas assim, só um exemplo de como que a gente não está preparado para fazer isso, né? Mas a gente foi obrigado a fazer. E o curso de engenharia florestal é um curso muito prático, né? A gente tem muito laboratório. E aí você adaptar um laboratório dentro do computador, não existe isso, não é algo assim tão simples, né? E tá realmente essa parte prática para mim tá sendo pior, sabe? E a gente não tá nem podendo ir no campus, porque a cidade estava na maior restrição, né? Então não tava indo, não podia ir ao campus para tirar uma foto, para mexer no laboratório, nem nada. Aí tive que me virar aqui, montar as aulas, né? E é muito difícil. Eu vejo a frustração dos alunos também. Eles falam, eu queria estar na universidade. E isso deixa a gente bastante chateado. E o pior é não ver uma perspectiva de melhora tão cedo, né? Isso está me deixando angustiada de pensar que esse ano inteiro vai ser assim e ainda existe a possibilidade do próximo, né? Ainda ser dessa forma. Vamos manter a esperança de que no próximo a gente consegue voltar, né? Tomara. Nossa, eu falo que eu sinto falta de sair de casa para trabalhar, porque a gente precisa, eu acho que a gente precisa desse, a rotina. Eu trabalho, eu vou trabalhar. A minha casa, eu vou ficar em casa, vou fazer as minhas coisas, é outra coisa, sabe? Aqui vira uma bagunça. Eu escutei essa semana um TED de uma acho que era uma médica, ela falando exatamente isso, né? O estresse que hoje a gente vive é porque uma das coisas que faz com que a gente se sinta bem é que cada coisa tem seu lugar e seu momento. E quando a gente está nessa situação de hoje, né, que o seu ambiente de trabalho é onde você vive com a sua família, é onde está a sua família, é onde você tem outras tarefas para desempenhar, misturou. E aí, quando misturou isso, a gente fica com mais estresse, gera mais estresse na gente, porque Sim. As coisas não estão nos seus devidos lugares. A gente sabe que as coisas não estão nos seus devidos lugares. E você não tem hora, por exemplo, para começar o seu trabalho e para terminar. Às vezes você coloca as crianças para dormir e você fala, nossa, eu tenho que fazer isso. Aí você vai fazer, né? E tudo é quando digital. Elas querem no horário, né? Igual eu escutei a mais velha. Era 10h30 da noite. Não, mas eu não durmo 10h30. Eu falei, gente, vai 10 anos falando que não dorme 10h30 da noite. Eu vontade de falar assim, minha filha, você vai dormir agora.
sabe? Assim, então é difícil a gente ter um horário. Aí, por exemplo, eu escutei agora há pouco meu marido passando, a mais nova já queria me chamar. Aí ele, não, vamos ali, mamãe tá trabalhando. Era para pouco, ela tava aqui me chamando, entendeu? E a gente fica com o ouvido atento, né? A gente não desliga, a gente não consegue se focar ali naquele trabalho. É bem... Sente culpa, ainda sente culpa. Eu falo que mãe é o ser mais esquisito que existe no mundo. Que às vezes a gente tem vontade de ficar longe dos filhos, mas aí a gente se sente culpado por estar longe deles e querer estar longe, né? É muito, muito louco. Então, Ana, para a gente finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal que está começando agora, engenharia florestal? Então, a engenharia florestal, eu acho que é o futuro, né? A gente precisa mesmo dos engenheiros florestais. A gente está vendo aí como que as mudanças climáticas, né? Elas estão afetando muito o nosso planeta. E sem as florestas e sem a conservação, a gente não vai ter o planeta por muito tempo, né? A gente não vai ter a vida, a gente não vai conseguir mais ter o que a gente tem hoje. Então, os engenheiros florestais, eu vejo que é realmente a profissão de agora e do futuro. A gente tem muito o que desempenhar e, às vezes, vamos dizer assim, um desânimo e tudo mais, às vezes, até mesmo algumas alunas falam, eu queria desistir do curso. Eu, não desiste, porque é difícil, nada na vida é muito fácil, né? A gente tem os desafios, mas vai valer a pena, sabe? A gente tem que ter saber que a gente vai ser importante depois. Não só depois, né? Durante toda a trajetória, mas que vai fazer a diferença, né? E eu acho que a engenharia florestal tem todo esse apelo, né? E para as meninas, né? As futuras engenheiras florestais, não se deixar abater por essas questões, né? A gente tem esse desafio ainda maior de mostrar que certas coisas não são adequadas e que a gente tem o nosso espaço, que a gente pode ser tudo o que a gente quiser, né? A gente não tem limitação porque a gente é uma menina. Ainda mais a mãe, né? A gente também consegue, a gente dá o jeito, a gente faz. E é isso, a gente não desistir, não se abater por esses momentos difíceis e se impor também, né? Mostrar que não né, que a gente não gostou de alguma coisa. Olha, eu não gostei do seu comentário, né? Eu acho que essa demonstração do desagrado, ela vai fazer com que as pessoas também percebam que a brincadeira não é legal, né? E vão mudando um pouquinho de consciência, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Ótimo, que bom. Renata, você quer fazer alguma questão, alguma pergunta? Não, eu só gostaria de agradecer mesmo a professora Ana Flávia por ter compartilhado com a gente seus conhecimentos, sua vivência, parabenizar por todo, desejar bastante sucesso para a senhora, por tudo que a senhora tem feito no seu trabalho, por todas as conquistas que a senhora conseguiu, mesmo com todas as dificuldades que teve, e dizer que tudo que você falou aqui, inclusive que a professora Cláudia acrescentou também, me fez refletir bastante. Com certeza vou levar esses conhecimentos adiante. Muito obrigada mesmo. Imagina, obrigada. Foi um prazer conversar. É sempre bom, né? A gente dividir, ouvir as experiências, que eu acho que a gente soma, né? A gente traz e a gente vê, às vezes, a gente evita certos problemas, né? Quando a gente se baseia na experiência do outro, né? Isso também é muito bom. Muito obrigada, Ana Flávia. Foi uma ótima entrevista. Desejo aí tudo de bom para você, para suas meninas, sua família. Obrigada para vocês também, viu? Muito sucesso. Tenho certeza que esse trabalho que vocês estão fazendo vai ser fantástico. Isso muito obrigada. É muito importante para a gente, viu?
Obrigada. Tchau. Tchau, até mais. Até.